Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o link abaixo deste vídeo. Que bom poder estar aqui com vocês novamente, nesse trabalho tão lindo que nos une através do nosso canal do YouTube, do Grupo Espírita Francisco Xavier, onde lemos o Evangelho, onde conversamos fraternalmente a respeito do nosso entendimento sobre o tema que caiu. Então hoje estamos aqui novamente pedindo aos bons espíritos, aqueles que nos guiam, que nos protegem, que eles possam nos abençoar, eles possam nos fortalecer, iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que as sublimes lições do nosso Mestre Jesus possam estar sempre presentes em nossas vidas, nos mostrando o caminho certo. Muito obrigada, benfeitores amigos, por esta oportunidade. E abrimos o Evangelho hoje, nos caiu o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esclarecendo que Mamon é o Deus da riqueza, é a matéria, e que não se pode servir a dois senhores, não é? Então, por isso que não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo as coisas materiais. E hoje nos caiu o item 14, desprendimento dos bens terrenos. Como é muito grande, eu vou começar a ler a partir do parágrafo 4. E essa mensagem sobre o desprendimento dos bens terrenos nos foi deixada por Lacordaire, em Constantina, 1863. Então, a partir do parágrafo 4, ele diz assim: quando um amigo empresta um dinheiro, mesmo que vocês não sejam honestos, existirá sempre a obrigação de devolver o empréstimo e ainda ficarem agradecidos. Essa também é a posição de todo homem rico, pois Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Ele não pede nada além de amor e reconhecimento, mas exige que o rico dê aos pobres, que assim como ele, também são seus filhos. Os bens que Deus confia aos homens despertam uma ardente e louca ambição em seus corações. Ao se apegarem loucamente a uma riqueza tão perecível e passageira quanto o corpo que utilizam, esquecem que um dia terão que prestar contas ao Senhor do que ele lhes emprestou. A riqueza lhes impõe o título de ministros da caridade na terra e terão que distribuí-la com inteligência. Quando utilizam uma riqueza em benefício próprio, tornam-se iguais àqueles a quem foi confiado um depósito e dele não souberam cuidar. O esquecimento voluntário dos deveres se acabará com a morte, que rasgará o véu debaixo do qual se escondem. Então, terão que prestar contas, até mesmo para com aquele amigo esquecido que um dia os ajudou e que neste momento se apresenta diante de vocês com a autoridade de um juiz. É em vão que na terra procurem se iludir, chamando de virtude o que frequentemente não passa de egoísmo. O que chamam de economia e previdência não passa de ambição e pondurismo. O que chamam de generosidade não passa de esbanjamento em favor próprio. Ao deixar de fazer a caridade, um pai de família economiza, junta ouro sobre ouro e diz que tudo isso é para deixar seus filhos com a maior quantidade de bens possíveis, evitando assim que eles caiam na miséria. É muito justo e paternal, e não se pode censurá-lo por isso. Mas será esse o único objetivo a orientá-lo?
Não estará ele, muitas vezes, se desculpando com a sua própria consciência? Justificando aos próprios olhos e aos olhos do mundo o apego pessoal aos bens terrenos? Admitindo-se que o amor paternal seja seu único propósito, será isso motivo para esquecer seus irmãos perante Deus? Se ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria só porque terão um pouco menos desse supérfluo? Não estará ele dando uma lição de egoísmo e endurecendo o coração de seus filhos? Não estará ele desestimulando-os de praticar o amor ao próximo? Pais e mães, vocês cometem um grande erro, acreditando que desse modo conseguirão maior afeição de seus filhos. Se eles são ensinados a serem egoístas com os outros, também serão com vocês. O Evangelho é tão rico, com lições tão profundas que nos emocionam, porque nos levam a ampliar o nosso entendimento a respeito da vida, do porquê da vida, por que estamos aqui, qual é a tarefa que nos cabe enquanto viajores, enquanto alunos na escola da Terra. E hoje veio até nós este tema tão importante que é o desprendimento dos bens terrenos. E é muito difícil para nós, porque todos nós somos apegados, de alguma forma, aos bens terrenos, aquilo que conseguimos acumular. E o próprio Evangelho diz que é muito justo, que temos sim, não é? Que prover o sustento daqueles a quem amamos, de socorrê-los nas suas necessidades materiais. Mas nos alerta, não é? Sobre a transitoriedade de tudo neste mundo. E de como nunca podemos esquecer daqueles que precisam mais do que nós. E como precisamos deixar bem claro quais são as razões que nos levam, às vezes, a gastar as nossas energias, a prejudicar a nossa saúde, muitas vezes, para trabalhar, acumular. Aí vocês poderão pensar, puxa, mas nos dias de hoje, tudo que a gente não consegue é fazer isto. Por isso, esse tempo que nós estamos em isolamento social, que nós somos muitas vezes retirados do nosso trabalho, muitas vezes nós perdemos o nosso trabalho, eles também têm o objetivo de nos fazer refletir a respeito dos desprendimentos dos bens terrenos. A nos fazer ver como na realidade nós podemos viver com muito pouco. Que na realidade nós não precisamos de tudo aquilo atrás do qual nós corrimos tanto. Hoje as nossas roupas estão no guarda-roupa, estão sem uso, porque a maioria de nós não saímos, estamos trabalhando em casa. E aqueles que não podem sair, não precisam usar. Os nossos sapatos, as nossas roupas, os nossos perfumes.
Então a vida é uma perfeita escola. E nós nunca deixaremos de ser educados por esse Pai Maior. Porque como crianças espirituais, nós precisamos a disciplina, a educação. E como diz bem claro aqui hoje, pais e mães, vocês cometem um grande erro acreditando que desse modo conseguirão maior afeição de seus filhos. Se eles são ensinados a serem egoístas com os outros, também serão com vocês. Vejam só a profundidade desta frase, meus irmãos. Como nós precisamos meditar sobre isso. Porque os nossos filhos, às vezes eles estão quietos, mas eles estão prestando muita atenção em tudo que estamos fazendo, em tudo que estamos dizendo. Nós somos para eles o espelho, o exemplo. Então nós precisamos nos cuidar muito para fazer dos nossos filhos criaturas melhores do que nós, e não iguais a nós ou piores do que nós. A nossa tarefa é grandiosa quanto pais, mães, avós, que às vezes criam os netos. Nós educarmos esses seres para essa nova etapa da nossa humanidade que está chegando. Que é uma hora em que as criaturas se olharão com olhos de mais amor, de mais compaixão. Onde não poderemos aceitar sermos felizes, saciados, bem vestidos, com dinheiro guardado na poupança, ou seja lá onde for, enquanto os nossos irmãos de caminhada estão nas sarjetas, estão pedindo um pedaço de pão. Claro que nós sabemos que cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua tarefa, cada um está aqui passando pelas provas necessárias. Mas isso não nos impede a compaixão. Não nos impede aquele amor, aquela vibração de carinho. Não nos impede que nós façamos o que estiver ao nosso alcance para diminuir o sofrimento desses irmãos. Às vezes, é uma palavra amiga. Às vezes, é um olhar de amor. Às vezes, é uma coberta. Às vezes, é uma comidinha quente. Que nós servimos aquela criatura que está lá, no chão, na esquina da nossa casa, sentado na calçada, pedindo. Então, meus irmãos, a nossa tarefa neste mundo é muito grande. E às vezes a gente se vê, o que eu estou fazendo neste mundo? Com esses pensamentos, né? Eu não tenho nada para fazer. Eu não posso fazer nada. Então, quem sabe nós precisamos sentar, respirar fundo, nos conectar com aquele poder maior que nos criou, com aquele mestre bendito que deu a vida por nós, e pedir a ele que nos ensine como fazer para servir, para amar o próximo, para estender as nossas mãos. Às vezes é uma prece, é um pensamento em relação àquele irmão que nós vemos necessitado, que nós sabemos necessitado, que nós sabemos doente. Então, no nosso dia a dia, todos nós somos mensageiros do Cristo. Todos nós somos convocados à tarefa do bem, à semeadura do bem, da paz. Meus irmãos, quando nós aprendemos a respeitar as diferenças, a respeitar o outro como ele é,
a não querer e nem pretender que ele se comporte como nós achamos que é o correto. Porque cada um é como é. E cada um deve ser amado e respeitado como é, porque foi assim que o Cristo nos ensinou. Ele amou a todos, independentemente da sua situação espiritual ou material. Ele só se preocupou em amar. E é o que ele nos convida nesses dias de hoje. Nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de amar mais os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos amigos, os nossos irmãos, seja através do telefone, seja através de uma chamada de vídeo. Nós precisamos vibrar e não estacionar, para que quando essa pandemia passar, e tudo passa, como nos explicou Jesus, como nos disse, tudo passa. Nós poderemos estar pessoas melhores, mais fortalecidas interiormente, com mais fé na vida, em Deus, com mais amor, porque exercitamos esse amor no dia a dia. E nós aprendemos que nada levamos deste mundo. Que não precisamos nos apegar demasiadamente às coisas do corpo, da matéria, do dinheiro. Nós precisamos lutar pela nossa sobrevivência. Nós precisamos trabalhar para termos o pão de cada dia. Mas esquecer de amar, de estender a mão, de socorrer um amigo que está precisando. E aqui, este tema tão interessante que nos diz, não é? Que quando a gente esquece um amigo que um dia nos ajudou, e ao qual nós não retribuímos da mesma forma. Então, tudo na vida, meus irmãos, nos é contado. É somado para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Vamos continuar, então, a refletir profundamente nas lições desse mestre, em tudo que ele desejou deixar para nós, em tudo que ele desejou nos orientar, nos esclarecer e nos pedir, através do seu mensageiro aqui no Evangelho, que nos desprendamos dos bens terrenos, que demos a eles o valor necessário apenas, mas que não deixemos de ampliar o nosso coração, o nosso sentimento de fraternidade, de tolerância, de convivência pacífica. Ainda vemos tanto ódio, tanta violência, porque não sabemos nos calar, porque ainda sempre queremos dar a última palavra. E isto não é necessário. Não precisamos ter sempre razão. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. E o Cristo nunca vai deixar de nos convidar ao exercício do bem, ao exercício da paciência, do amor ao próximo. E nestes dias que nós estamos vivendo, o convite se faz mais forte, se faz mais presente. Vamos nos dar as mãos. Vamos nos reconhecer como filhos do mesmo Pai. Vamos abrandar o nosso coração, não esquecendo daquilo que o Cristo nos pediu. Sede brandos
e pacíficos. Esta caminhada evolutiva é ímpar, meus irmãos. Os momentos que nós vivemos são momentos essenciais, onde estamos sendo colocados em teste, para merecermos o planeta novo, a humanidade nova, a regeneração que se aproxima, para reencarnarmos numa terra melhor, mais amorosa, porque é isso que o Cristo quer, é isto que Ele nos pede. Nunca vamos esquecer. Que Deus nos abençoe sempre, que Jesus nos guarde e os bons espíritos continuem sempre a se compadecer de cada um de nós. Obrigada pelo carinho, obrigada pela paciência e até uma próxima oportunidade. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o link abaixo deste vídeo.